Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio de podcast onde a gente vai falar sobre neurociência. E nesse episódio em especial, o tema principal é consciência emocional em busca do equilíbrio. E aqui, para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou com duas pessoas incríveis que têm aí, mergulhado nesse universo de muitas leituras, muito diálogo uma com a outra, inclusive, sobre isso, né? Acompanhando aí tudo que tem de mais moderno nesse assunto no mundo, que são a Paula Mello e a Silvia Rojas. É isso mesmo? É assim que Isso. pronuncia? Na realidade é Silvia Rojas, mas... Rojas. Isso, Silvia obrigada. Rojas. Aprendam, meu espanhol é terrível, gente. Faz parte do processo. Eu quero primeiro dar boas-vindas para vocês, Obrigada, dizer Rafa. que esse é um espaço onde a gente vai poder conversar bastante sobre esse assunto que as pessoas acham que está muito distante delas, mas na verdade, tá aqui, em todos os nervos, em todos os lugares do nosso corpo e presente na nossa vida diária. Então, quero abrir o espaço para que vocês se apresentem um pouco e a gente já dê introdução a esse bate-papo maravilhoso. Bom, obrigado, Rafael. É um enorme prazer estar aqui para falar de uma coisa tão atual e o quanto isso impacta, influencia no nosso dia a dia. É muito fascinante, é extremamente curioso, é gostoso, e a gente começa a entender o que isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa com a nossa família, com as nossas emoções, com os nossos resultados, com tudo. Então, muito prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Silvia. Eu que agradeço o convite, Rafa, Paulinha. Muito obrigada mesmo. Neurociência é um assunto que para mim é fascinante. Eu tenho pesquisado nos últimos 2 anos. E quanto mais eu estudo, ela é uma ciência multidisciplinar, né? Então é engraçado como você vê ramos da fisiologia, da psicologia, tem questões de neuromarketing, tem questões relacionadas à economia, né? Então você vê em várias áreas científicas elas falarem mesmo, elas se comunicarem, né, entre si. E aí é muito legal você poder falar de neurociência porque você percebe o quanto nós estamos imersos nesse mundo, né? Porque a gente vive num ambiente e nós sentimos alguns atravessamentos, sabe? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal, na vida acadêmica, né? E o ambiente ele pode ser considerado tanto o nosso ambiente interno, como que a gente se indaga, como que a gente se questiona em algumas coisas, qual é o nosso padrão de pensamento, né? Os nossos pensamentos, a emoção ela dura 5 segundos. E aí, depois dela, como que você recebe essa emoção? Qual o pensamento que você lança sobre ela? A forma como você pensa, como você recebe, vai gerar teu comportamento. Então, assim, eu só tenho a agradecer realmente Paulinha, Rafa, de estar abrindo esse espaço para falar de algo que é tão importante, sabe, ser debatido. Muito legal. Eu queria que a gente começasse então falando sobre o que é, na verdade, a neurociência, que o termo parece algo que é muito distante das pessoas, né? Parece que eu e você estamos lá, não, neurociência é só para quem é médico, neurocientista, para os doutores que estão lá, fazendo experimentos com o cérebro das pessoas. E hoje, o que a gente percebe é que isso está tão presente no nosso dia a dia, de uma forma tão maravilhosa, não é mesmo, Paulo, aqui, que é fundamental que todos nós, eu, você, todos nós possamos entender o que é isso, como funciona e como isso afeta o comportamento humano. Como é que é isso para você? É exatamente isso. Imagina eu, advogada, entendeu? Para mim, por que eu tive que adentrar nesse mundo? Porque como gestora de um escritório, tenho contato dia a dia com meus clientes, tenho contato dia a dia com os nossos colaboradores, com várias pessoas. Então, eu assim, tive que buscar entender o porquê de algumas questões, o porquê de algumas respostas, para que eu pudesse obter alguns resultados e trazer isso comigo, para que eu pudesse encontrar algumas justificativas.
Na tua vida pessoal, como mãe, como esposa, como filha, como é que isso, entender como você reage a determinadas situações, trouxe para você de diferencial? Exatamente isso. E também porque imagina, na época, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a me aprofundar, eu tinha 2 filhos adolescentes em casa. Então, para mim entender o mundo deles, entendeu? Eu tive que ir atrás, eu tive que buscar conhecimento para que eu pudesse lidar mais com todos esses aspectos. E hoje em dia, Rafael, um problema que eu vejo, entendeu? Em relação à ansiedade, à depressão, muitos jovens. Então, isso daí me causava me dava uma aflição, entendeu? Então, eu tive que buscar conhecimento para me poder me dar com a situação. Aquela preocupação de mãe, né? Eu lembro, tô falando Início, em relação ao José. a preocupação de mãe, a preocupação, às vezes, no escritório, porque eu tinha que me dar com muitos jovens. Claro que meus clientes também com esse embate, às vezes, de idades, né, de gerações. Diferentes, né? Então, assim, a gente acaba que tendo realmente que buscar ajuda. E aí, onde eu encontrei foi me aprofundando nos estudos, me aprofundando nas leituras, para que eu pudesse entender e achar as explicações que eu tanto buscava. Muito bacana. Silvia, você que tem ali, né, dentro da sua área de atuação, esse aspecto das pessoas muito presente, como é que você vê, entende que esse conhecimento da neurociência veio para transformar todas as áreas do conhecimento, inclusive aquelas que parecem mais distantes ali do comportamento humano? Afinal, todas as habilidades, todas as profissões hoje no mundo são exercidas por humanos, inclusive o treinamento de inteligência artificial, não é mesmo? Verdade. Então, isso para mim sempre foi algo que sempre me instigou muito, né? Eu também sou formada em economia, e em economia teve um prêmio Nobel que foi do livro Pensar Rápido e Pensar Devagar. E ali, quando eu li aquele livro, foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a entender que o cérebro tem algumas decisões nossas que são automáticas, porque na realidade ele está meio que, vamos dizer assim, ele está economizando energia, né, para outras coisas que demandam mais energia, né? Tipo, trabalhos que necessitam mais organização, mais foco. E ali eu comecei a entender a necessidade das pausas. O que ter uma boa noite de sono realmente fala, né? O que ela diz a respeito? O que tantas pessoas falam sobre a questão de mindfulness? Eu dizia, gente, mas o que é essa atenção plena? Por que parar para respirar faz tanta diferença? E ali, quando eu vi que tanto no meu ambiente de trabalho, eu também lido com questões intergeracionais, só que até um pouco mais do que a Paula, porque tem criança, adolescente e adulto, né? E aí a gente percebe que tem um padrão de desenvolvimento humano tanto na criança, que ela é muito mais rápida ela só consegue manter a atenção dela no máximo por 10 minutos em algo. Aí você já percebe que no adolescente ele já consegue expandir um pouco mais, mas também ele se distrai muito fácil. E aí quando eu soube que o córtex pré-frontal da gente, que é responsável por questões relacionadas à tomada de decisão, foco, ele só se forma com 25 anos, a minha vida mudou. Porque eu comecei a ver que, por exemplo, os estagiários que a gente trabalha, ou os alunos adolescentes que eu dou aula e tudo mais, eu comecei a perceber, eu disse, uau, você tem que às vezes, repetir várias vezes, você tem que quebrar em direcionamento. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, porque ele vai receber aquilo tudo de uma vez. E é diferente de eu lidar com uma pessoa já com 30, 40 anos, que ela já está mais... digamos assim, ela já está mais habituada a essa questão das rotinas, que você não precisa quebrar tanto o direcionamento. E é biológico, né? Afinal de E contas, é biológico. é uma parte do cérebro que só amadurece efetivamente quando você tem uma certa idade. Então, nós passamos a vida inteira dizendo para os nossos filhos, ó, já fez 15 anos, já está maduro o suficiente para tomar conta de si, guardar todas as rotinas e ser responsável. Biologicamente não é verdade, né? Não, porque você vai ver alguns padrões, por exemplo, de impulsividade,
sabe? Porque o córtex pré-frontal ainda não está totalmente atuante, né? Não está totalmente formado. Então, você vai ver isso. Então, você tendo noção disso, você sabe até onde você pode ir, o que esperar. Você não se decepciona tanto com os outros, porque às vezes você diz assim, poxa, mas ele é meu funcionário, ele está tomando conta disso, por que ele não consegue responder? Calma, ele vai ter o tempo dele. Talvez você precise remanejar ou repensar como dar aquele direcionamento de uma forma que comunique a ele, não só a você. É isso. Né? Então, eu digo que para mim fez muita diferença. E ela, é como a gente falou anteriormente, né? A neurociência ela é uma ciência multidisciplinar. Então, ela não estuda só... Antigamente, a gente pensa ainda, né? Que é sistema nervoso, medula espinhal e nervos periféricos. Só que como tudo isso interage nas suas respostas comportamentais e emocionais. Isso é fascinante, né? Imagina que tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, as nossas emoções, as nossas reações, todas são moldadas pelo nosso cérebro. Tudo. Todas elas. Inclusive Todas o amor, elas. que todo mundo acha que vem de algum lugar do céu, que cai no coração da gente. Não. É um suco de neurotransmissores acontecendo ali e te fazendo sentir determinadas sensações. E o teu corpo vai lá e reage. Frio na barriga para cá, suador para lá. Tudo isso é explicado pela neurociência. O nosso cérebro tem um poder gigante, se não o maior, sobre o nosso corpo. Total, veja só. Uma parte significativa das funções do seu corpo, nesse momento que você está assistindo a gente aí, estão acontecendo sem que você se dê conta. Sabia disso? Você não está pensando, o coração bate, pulmão respira, nada disso. Tem uma parte importantíssima do teu cérebro, o inconsciente, regulando tudo isso ao mesmo tempo. Aí você vai dizer para mim que acha que ele não vai regular quando você estiver com raiva, brigado com as pessoas, ou com sono, ou desregular, na verdade. Quando ele está né? desregulado. Ele está desregulado. Vai causar um impacto na sua vida. E a gente pensa assim, por que hoje eu estou irritado? Às vezes você só está com fome. Ou não bebeu água suficiente. Ou você não dormiu o suficiente, que é uma causa muito, muito presente de desregulações emocionais. E o pobre do cérebro desesperado lá, dizendo, meu filho, vá dormir, melhora. Com criança não é assim? Quando a criança começa a ficar birrenta, o que a gente diz? Já deve estar com sono. Ele bota o menino para dormir. Aí a gente não se priva de sono e acha que o cérebro vai funcionar igual. Mas também, Rafa, acho que tem que prestar muita atenção na qualidade de sono que nós temos, né? Porque hoje é muito comum, as pessoas até podem tentar ir dormir cedo, mas elas levam o celular consigo, né? Você não tem uma questão relacionada à higiene do sono. Sim, você claro. não se prepara para dormir. Então, o que você assiste antes de dormir? Isso vai te acelerar? Você busca leituras, por exemplo, antes de dormir, você busca leitura, porque o que o cérebro exige, as funções que ele exige na leitura ou na questão de podcast são diferentes. Então, a leitura, você pode ver, exige mais, você cansa. Né? Logo você cansa, perde o foco. Por que não fazer leituras que te tragam, né, bons sentimentos, ou te levem a meditar, ou te levem a desconectar, né, Paulinho, que a gente conversa muito, desconectar do dia a dia, daquelas responsabilidades. Porque às vezes você precisa. E antes, às vezes você lê, por exemplo, tem muita coisa que sai relacionado a... E aí, inclusive, eu falei para a Silvia... ela é maravilhosa. Eu me perguntava, porque às vezes a gente lê, você é o resultado das 5 pessoas que você anda. Aí eu me perguntava, mas por quê? Será que é porque elas influenciam? Será que é porque elas vão influenciar na nossa personalidade? Aí tem as pessoas que falam, a personalidade é até não sei quantos anos, depois não muda mais. Mas se eu viver com 5 pessoas, por que isso vai influenciar? A gente conversava muito sobre isso. Nada mais é o nosso subconsciente, depois das várias leituras que a gente acaba fazendo, estudando, você vê que... Por quê? Qual é a razão? É simples. É porque aquelas pessoas que você mais convive, tudo aquilo vai para o teu inconsciente. E na hora que você dorme, aquilo higieniza, e aí você acaba externando tudo aquilo que você está acostumado ali junto com aquelas pessoas. Simples. De maneira até inconsciente, a gente escolhe essas pessoas sem perceber. E é por isso que
Para se sentir confortável, exato. né? Quando você fala assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Que é uma vários livros, grande né? máxima aí de vários livros relacionados à livros. ambiência e tudo mais. A gente está falando de neurociência em qual aspecto? Você não convive com pessoas que não se parecem com você, que você não tenha coisas em comum com essas pessoas. Então, qual é o grande segredo? É você escolher os aspectos em comum corretos que te ajudam a te impulsionar, porque você pode escolher as pessoas também que vão te colocar para baixo, afinal de contas. Só que, na realidade, esse da média das 5 pessoas que você mais convive são aquelas pessoas a quais você sente prazer na presença delas. Exatamente. Que você escolhe estar. Então, assim, é como se você olhasse para elas e elas fossem teu, digamos assim, teu modelo, tuas né? Inspirações. Tuas inspirações. Tanto que pode ver, quando as pessoas começam, elas precisam fazer dieta. Se elas continuam saindo com pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer dieta, é muito difícil conseguir se adequar. Por isso que tu pode ver, tem pessoas que entram em grupos de maratonista, de corrida, de triatlon. Uns mandam mensagem um para o outro, minha comida aqui, fazem grupos para mandar uns para os outros, porque é isso, afinal de contas você precisa alimentar o teu cérebro e a tua rotina daquilo que você quer manter dentro do teu processo consciente até que ele chegue no nível inconsciente, que esse processo acontece naturalmente. Uma parte importante do que a gente percebe no mundo, a gente percebe de maneira inconsciente. Talvez, Rafael, a boca fala, tudo que a boca fala você vai pagar. É mais ou menos, exatamente isso. Acaba que você repetindo tantas vezes para o teu cérebro, que ele aprende aquilo ali e ele vai te dar esse resultado exatamente igual. É por isso que às vezes a gente não pode, eu vou ficar criticando, vou ficar julgando, porque daqui a pouco você tá igual, porque você muda o teu foco para aquilo. Então, quando tu muda o teu foco, o teu cérebro acaba aprendendo aquilo. E aí ele vai externar depois. E aí você, inconscientemente, você vai estar, muitas das vezes, fazendo exatamente igual. Repetindo. Lembra, Paulinha, que eu estava até te falando sobre a questão da neuroplasticidade? Que foi algo que, para mim, assim, foi também outro divisor de águas. Eu sempre falo com a Paulinha, porque a gente vive num mundo em constante mudança. Né? E antigamente, eu lembro na minha época que eu estudava na dela também, quando a gente estudou, você dizia que nós nascemos com um número X de neurônios, né? E que conforme a vida ia acontecendo, você ia perdendo tudo mais. E hoje já foi comprovado que não. Que ainda continua acontecendo o processo de neurogênese num campo, por exemplo, que é o hipocampo, que é responsável pela emoção e pelo aprendizado. Quando tu olha para a neuroplasticidade, o que ela faz? É a capacidade do cérebro de se adaptar e de fazer novas conexões conforme o ambiente vai mudando. Porque tu já percebeste? Hoje a gente está o quê? Hoje a gente está na questão da inteligência artificial, que veio da psicologia cognitiva. Então, ou seja, a gente está tendo que se adaptar, né, a novas formas de trabalho, a como essa nova configuração, né, de produtividade. E a gente tem essa capacidade no cérebro, sabe? De como que eu posso me tornar mais eficaz? Como que eu posso ser mais eficiente? Sabe? E, ao mesmo tempo, não só em processos de trabalho, mas também exercício físico, a forma como eu penso, as coisas que eu falo. Tu fazes muito isso. Eu fico assim maravilhada com a Paulinha, sabe? Porque ela gosta tanto de sempre estar lendo. Ela diz, Silvia, olha o que eu aprendi. Aí ela começa trazendo coisa nova, sabe? Porque a gente estava falando uma semana imagina, dessa, não é o meu não é o meu trabalho, então, mas assim, quando eu descobri o quanto que isso influencia no meu trabalho, entendeu? Porque imagina, às vezes, eu como gestora de um escritório, às vezes tenho que tomar algumas decisões, que eu sei que aquelas decisões vão influenciar no emocional de outras pessoas. E aí, como é que tu trabalha isso? Querendo ou não, quando você faz alguma coisa que influencia, indiretamente também aquilo lhe influencia. E querendo ou não, você vai ficar triste junto com a pessoa. Claro. E aí, como você faz para lidar com isso? Então, essa busca por essas explicações me levaram a esse autoconhecimento, né? A essa busca por esse aprendizado. Então, muitas vezes eu troco muita ideia com a Silvia nos livros que a gente lê, porque às vezes é um campo para mim que às vezes é muito complicado, é muito complexo.
de você entender. Então, às vezes, você precisa realmente de um especialista que entenda, que consiga decifrar. Porque, assim, querendo ou não, a gente fala em uma linguagem para que todos entendam. Só que a linguagem da neurociência é uma linguagem muito complexa. Em muitos Você livros. falar em neuroplastia, córtex frontal, que tem não sei quantos Sistema córtex, límbico. sistema límbico, entendeu? Então, Cérebro subreptiliano, a gente falando aqui, as pessoas vão dizer, meu Deus. exatamente, né? Então, às vezes, eu fico, gente, até às vezes a figura pode estar desenhada, eu fico, gente, onde é isso aqui no meu cérebro? Eu fico procurando. Cadê isso aqui no meu cérebro que eu não sei? Aí, não, é aqui atrás, aqui no meio, aqui no... mas esse aqui é responsável por isso. E aí, às vezes, você tem que trocar uma ideia. E graças a Deus, É muito legal. eu tenho a Silvia, que ela também é fascinada pelo estudo, por esse tipo de estudo. Então, para mim, assim, nós dois a gente troca muita ideia e acaba que achando as respostas, né? E, assim, influenciando muito na minha vida, como eu tenho que lidar com essas atividades, que são várias atividades. Eu tenho que ser dona de casa, tenho que ser motorista para filho, tenho que ser médico para filho, tenho que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de 15 cachorros que eu tenho. Então, assim, imagina. E ainda escuta as amigas quando tem problema. Ainda tenho que escutar as amigas quando tem problemas. E aconselhar. Entender? Então, assim, até você conseguir entender, realmente eu não tinha outra saída. Ou eu buscava ajuda, ou eu buscava conhecimento para me tornar mais forte. Porque senão você acaba que não aguentando. E aí é por isso que você desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, né? E tantas outras doenças que vêm relacionar, tantos outros transtornos. E o que eu acho mais lindo assim na Paulinha é essa habilidade dela, dessa busca dela, sabe, constante. E não só essa busca. Eu sempre disse para Paula, disse, Paula, o que hoje eu estudo a nível, sabe, com nomes científicos e tudo mais, eu falei, gente, eu queria ter na vida essa habilidade da Paula. Ela usa isso naturalmente com as pessoas. O mundo está pegando fogo e ela está sempre plena, buscando, ela consegue... A saída, porque eu digo, a gente tem que encontrar a saída. O córtex pré-frontal dela é maravilhoso. Eu digo, gente, devia ser estudado, porque... Tá tudo acontecendo, tá tudo pegando fogo. Ela tá plena na fisionomia, sabe? Você não vê, ela não começa a suar, nem tu não vê ela assim, batendo mão, batendo pé, sabe? Porque geralmente você consegue até mudar as tuas palavras, mas o teu corpo ele evidencia, né? Paula não. Ela tá ali e ela tá passando todas as soluções, ela tá trazendo todo o código, né? Todas as legislações da mente dela naquele exato momento. Todas as situações, todas as experiências em questão de segundos. Entendeu? E aí, quando acaba ali, quando as pessoas estão chorando, se matando, atrás de uma solução, aí eu digo, gente, e que tal a gente fazer assim? Entendeu? E assim, e isso eu acho que também é uma habilidade que vem... A tua capacidade de gerenciar emoções em situações de conflito, eu acho Então, incrível. assim, agora eu alio o estudo a essa habilidade que Deus me deu, entendeu? Então, assim, hoje eu consigo entender algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente conversa muito, né, sobre algumas pesquisas, algumas descobertas científicas. Eu falo, Silvia, eu já atuo assim faz tempo. Agora, assim, como? Sem mesmo ter essas respostas. E hoje eu tenho as respostas. Tem uma coisa que... São habilidades, né? Que acaba que na vida, na realidade, não é só eu. Na realidade, as pessoas, eu acho que as dificuldades, a pressão, entendeu? E que você vai da treinando vida, também. Você vai treinando isso aí, entendeu? Na vida você vai trabalhando estruturas ali... Exatamente. Que às vezes você não sabe que estão te preparando para isso. Então pode ser que algumas experiências pessoais que você teve que não tem nada a ver diretamente com essa habilidade que você demonstra hoje, te fizeram ser preparada para esse momento. Né? Em programação neurolinguística a gente usa alguns níveis, separa os níveis de compreensão das minhas habilidades assim. Que você acabou de falar, que você olha para uma descoberta nova e diz assim, mas eu já faço isso há muitos anos. E eu não sabia que isso era isso, eu não entendia como funcionava. Dentro do que a gente entende que o nosso cérebro é capaz de fazer, existem as competências inconscientes, que é exatamente isso. Eu sei fazer, mas eu não sei como.
não sei como eu aprendi. Aham. Eu só sei, eu não sei, se alguém me pedir para explicar como eu faço, eu não sei, isso é uma competência inconsciente. O que você, a partir do momento que você busca leituras, aprendizados, conversa, diálogos sobre neurociência, está fazendo? Trazendo esse aprendizado do nível inconsciente para o consciente. Então eu desenvolvo uma maestria, uma competência consciente e competente. Porque eu sei fazer e sei por que eu sei fazer. Mas aí é engraçado. Eu acho, às vezes você sabe fazer, como fazer, e quando você sabe que você sabe, aí é quando parece assim que você desanda. Entendeu? Aí vai entender. Mas sabe o que acontece? É porque o cérebro, ele, no inconsciente, ele não pensa. Ele não se restringe. Ele não fica com medo do que as pessoas vão dizer. É porque ele não entra com o processo da linguagem em si. Exato. Ele só faz. Quando a gente traz para o consciente, a gente estraga uma parte desse processo, porque entram os julgamentos morais, entram os outros filtros que a gente já está acostumado, né? De as outras pessoas enxergarem a forma como eu vejo, sinto, será que eu estou certo ou errado? E isso acaba dificultando um processo que para o inconsciente é muito natural. Sim ou não? Respondo, faço e resolvo. E aí, no nível consciente, quando a gente traz isso para o nível consciente, às vezes a gente começa a complicar um pouco mais. Por isso é que muitas vezes as pessoas falam que a ignorância é uma bênção. Não é isso? Porque aí quando eu não sei, eu não sofro com aquilo. Quando você começa a estudar como vocês estão fazendo, vocês começam a olhar para aquilo de maneira mais consciente e ver uma responsabilidade maior, inclusive em quando ou como fazer aquilo que precisa ser feito, né? Eu queria até perguntar para vocês sobre isso, assim, em relação à aplicação prática no dia a dia de vocês, daquilo que vocês têm estudado. O que vocês trazem como exemplos, situações práticas em que o conhecimento sobre a neurociência ajudou vocês a sair de uma saia justa, ou a resolver um conflito, ou uma situação até de autogestão das suas emoções diante de alguma situação ali? Como que a neurociência na prática já ajudou, já mudou alguma situação aí da vida de vocês? Assim, Rafa, eu gosto muito da parte de regulação emocional. É o que eu estudo diretamente, principalmente em idosos. Então, eu tenho que estudar como é que ela vai acontecendo ao longo da vida até chegar em que a gente chama de older adults, adultos mais velhos. E tem me ajudado muito porque uma técnica que eu utilizava e depois lendo eu percebi que ela estaria me causando muito mal, que é a questão da supressão emocional. Na supressão emocional, tipo, quem me olha diz, ela tá tudo ok. Só que por dentro a minha mente estava a mil, eu estava simplesmente só calando os sentimentos e eu não estava fazendo a reavaliação cognitiva. Quando eu li que isso, no longo prazo, aumenta os índices de depressão e ansiedade, além de questões relacionadas ao sono, e eu estava começando a sofrer muito com isso, eu disse, não, eu tenho que começar a aprender a fazer a reavaliação cognitiva, que é dada como sendo mais promissora. E aí, em terapia, e também lendo os livros da Hoffman e tudo mais, eu comecei a aplicar isso mais em mim. E eu comecei a perceber muitas mudanças. Então, por exemplo, a situação do ambiente, ela continua acontecendo, a pessoa continua se estressando comigo, ou grita, ou solta uma resposta atravessada. Quando eu faço a reavaliação cognitiva, o que eu penso? Eu digo, não, essa pessoa não está não é contra mim, é que ela está diante de muita pressão, então ela deu a resposta que ela tinha naquele momento, como muitas vezes eu atrás também fazia isso. Mas depois que ela parar para pensar, ela vai conseguir verificar que ela está errada. E mesmo que ela não consiga, eu estou tratando de fatos, né? Eu não estou tratando de questões pessoais, tudo mais. Então, o realizar a reavaliação cognitiva fez com que emocionalmente eu não ficasse tão exaurida. E quando eu ainda aplico a supressão emocional,
eu vou para a parte da respiração de mindfulness. Por quê? Porque quando a gente está estressado, você vai para o atacar, que a gente volta para o sentimento mesmo, aquele bem o cérebro reptiliano, né? Sim. A gente volta para aquilo dali, para a questão da sobrevivência. Então, ou eu ataco ou eu fujo. E aí, quando você... E aí, por isso que você sente isso aqui fica quente, né? Você começa a respirar mais rápido, a tua respiração fica encurtada, tudo mais. Às vezes, tu sente questões gastrointestinais, mesmo gástricas, sabe? E aí, quando a boca fica seca, tudo... E aí, eu comecei, eita, eu tô começando a sentir esses sintomas físicos. Para que respira. Porque quando eu vou respirar, só o fato de respirar, eu vou normalizar a questão dos meus batimentos cardíacos, minha pressão arterial, tudo mais. Eu vou oxigenar o cérebro, eu vou dar a chance do meu córtex pré-frontal assumir o controle, a amígdala cala um pouco aí, baixa a bola, entendeu? E aí eu vou pelo menos conseguir não agir na emoção, né? Então eu vou tirar tantas substâncias ruins que vão sendo lançadas na minha corrente sanguínea. Por uma coisa muito simples, o ato de parar, inspira, segura, solta. Que parece tão simples, sabe? Só que no dia a dia, a gente lida com muito estresse. Seja demandas que surgem de última hora, sabe? Coisas que a gente escuta que a gente não está tendo tanta satisfação de ter escutado. E como que você vai agir? Você vai viver sempre estressado? Você vai sempre suprimir? Dizer, eu não vou falar, eu não vou reagir. Tá, mas o teu corpo paga um preço muito alto por essa não reação. Você tem que ressignificar isso, sabe? Quando você ressignifica, você tem uma vida mais confortável com as pessoas, mais harmônica, sabe? Principalmente com você mesmo, E né? com você mesmo. Porque você não precisa se violentar para que os outros estejam bem. Você aprende que não é preciso acolher os sentimentos, as emoções, os desequilíbrios das outras pessoas e fazer daquilo as tuas emoções para que você conviva bem consigo mesmo. Afinal de contas, muitas vezes a gente deixa de considerar as nossas emoções, como a gente está se sentindo, para fazer com que o outro esteja confortável. E isso é um indicativo, né? Nossas emoções, Total. elas não são contra a gente. De jeito Elas são nenhum. indicativo de que alguma coisa Tem precisa... alguma coisa estranha ali que precisa ser ajustada. Para você, teve alguma situação, Paula, específica, que você lembre que, na prática, você, depois desse processo de imersão em neurociência, você olhou de uma forma diferente, que se fosse a Paula de antes, talvez você teria feito de forma diferente? Com certeza. A Paula de antigamente era explosiva, gritava, entendeu? Quando via um problema, às vezes resolvia a todo custo. Hoje não. Hoje, a Paula de hoje, ela pensa, ela respira, ela olha as soluções, mas não que eu vá demorar mais de meia hora, uma hora, não. Continua sendo rápida. Continua sendo rápida, mas pelo menos dá para parar e dá para pensar. E até lidar com as situações. Pelo fato, assim, né, de desde cedo gerir várias pessoas. Então, acabou que a gente tem a necessidade de entender também as pessoas. Qual é o emocional? Às vezes, uma coisa que é insignificante para você, em outra pessoa causa um impacto gigantesco. Então, às vezes, eu não posso tirar outra pessoa pela minha estrutura emocional. Eu posso ter uma estrutura emocional boa, mas eu posso fazer algo para uma outra pessoa e que a pessoa não tenha estrutura emocional, né? Tão forte, e aquilo ali pode causar um abalo muito grande, entendeu? Para aquela pessoa, para aquele jovem, naquele momento. Então, eu precisava entender. Então, por isso é que isso foi tão importante para mim. Foi eu buscar entender isso, tá? Aplicar isso no meu dia a dia, aplicar isso, inclusive, na minha família, né? Com meus filhos, tentar entender um pouco como funcionava a cabecinha deles, como eles iriam agir, para que eu pudesse me dar melhor com a situação, entendeu? E isso, para mim, foi essencial, entendeu? Que legal, é bom. Isso é importante para as pessoas perceberem o quanto a neurociência está no nosso dia a dia, muito próxima de você,
que é gestor, que é profissional, que é mãe, que é pai, quanto mais você entender sobre o ser humano, que é isso aqui que nós somos o tempo todo, melhor você vai conviver consigo mesmo, na sua casinha aí, né? Que E às vezes ajudar a as gente negocia. pessoas, né? E E ajudar as ajudar, outras e entender pessoas, né? as outras pessoas. Por exemplo, eu tinha algumas pessoas que a gente trabalhava junto que o negócio vai acontecer daqui a 3 dias. Hoje a pessoa já está trazendo problema e já está se martirizando, já está. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Espera Combinação. acontecer, a gente nem sabe, Sim. o dia de amanhã. Vamos aguardar um pouco, vamos ver o desenrolar, entendeu? Mas por quê? Porque essa pessoa traz uma ansiedade muito grande. E eu vejo isso muito hoje. As pessoas estão muito ansiosas pelos acontecimentos, né? A gente não quer mais esperar Ninguém pelas não quer coisas. mais esperar pelas coisas. Tudo tá no play ali do Tudo, streaming, exatamente. Ou então na internet, por exemplo, hoje eu chamar alguém, vamos ler junto. A pessoa lê enquanto eu demoro ali 5 segundos, 10 segundos para ler ali um parágrafo, a pessoa só olha e diz, Bateu o não, olho, já resolveu. li. Aí, às vezes, passa tão rápido, às vezes Perde os detalhes. eu falo, gente, mas aí às vezes eu falo, mas se deu tempo de tu ler tudo? Não, mas se não der também eu refaço. Eu digo, mas sim, não é melhor tu já ler e já entender tudo e fazer de uma vez? Não, mas se der errado depois eu refaço. Eu refaço, não tem problema, eu posso voltar, dar E pause. Exatamente. Ainda mais na tua área de atuação, né, Paula? Exatamente. Que tu lida com muito contratos. E aí o que acontece? Às vezes eu tenho que me lidar muito com a pessoa e tenho que dizer, não é bem assim. Vamos dar uma pausa, vamos Focar aqui, focar, vamos ler, vamos realmente ver qual vai ser o impacto para trás, para frente, para o meio. Vamos ver realmente o que isso vai causar para poder a gente. E não ir de uma forma automática, entendeu? Só olhando, olha a primeira letra e olha a última. Eu digo, e aí às vezes a resposta está no meio, você no não vai meio. saber a resposta. Às vezes um detalhezinho. Exatamente. Tá no meio da história ali, né? E falando Exatamente. de coisa jurídica, aí a gente. Uma palavra que você tira ou coloca no contexto vai mudar completamente. Muda ali. completamente o interpretação. contexto. Exatamente. É Então, assim, fundamental. isso é muito importante, entendeu? Então, assim, isso foi fundamental. Foi fundamental para mim entender que todas as emoções, as nossas reações, os nossos comportamentos, ele vem do nosso cérebro. E para isso a gente precisa ter conhecimento, né, da regulação emocional, um pouco de neurociência. Não precisa ser um expert, Claro. né? Mas a gente tem que ter esse conhecimento básico, entendeu? Para a gente poder viver no mundo atual. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a ensinar para as nossas crianças. True. O que aquele filme incrível, aquela animação Divertidamente fez? Popularizou a forma como os nossos neurotransmissores agem no nosso cérebro diante das situações, das emoções. Então, se você quer, não assistiu, então assistir com um olhar de diversão, só assistir lá o filme para me divertir, achei engraçado. Quer entender a base de como funciona a neurociência, como é que ela explica as nossas emoções primárias, assiste o Divertidamente 1, e aí depois Vai você... pro 2. Mas prestando atenção, como aqueles personagens e a forma muito didática, muito ilustrativa que o estúdio fez para mostrar como essas emoções elas interferem nos nossos comportamentos, né? E o Divertidamente 2 traz outras emoções mais complexas ali, a ansiedade, o tédio, outras. Recomendo demais que você veja, porque é uma aula de neurociência e mostra como no nosso dia a dia nós estamos o tempo todo sendo regidos por elas quando a gente não aprende a dominá-las. E outra coisa também, Rafa, que eu acho muito importante, é não normalizar comportamentos. Porque, às vezes, antes desse filme, muitas pessoas viam a questão da ansiedade, que você vê, questão da sudorese, os batimentos cardíacos alterados, e você olhava e dizia mesmo assim, isso é normal. Não, isso não é normal. Sabe, uma aceleração do pensamento, que hoje você vê muitas pessoas sendo afastadas do seu local de trabalho, porque realmente atingiu níveis que hoje a gente cria, por exemplo, burnout, a gente fala, né, sobre burnout em relação ao trabalho.
Mas tem muitos indícios antes de chegar nesse ponto, né? E como que a gente tem, como sociedade mesmo, cuidado uns dos outros e cuidado da nossa saúde mental, porque a gente consegue cuidar da nossa saúde financeira, a gente consegue cuidar do nosso corpo, vamos correr, vamos, né, ir para academia, isso e aquilo. Sente uma dor, vai no médico, né? Isso. Mas quando E outra, né? Emocional. E a gente precisa realmente olhar, porque se a gente olhar não muito distante para trás, isso não era tão comum, entendeu? E hoje as nossas crianças já estão desenvolvendo muito cedo. Já estão desenvolvendo ansiedade e tantos outros problemas, né? Não só a ansiedade, às vezes muitos problemas até muito mais sérios. Sim, isso E, tudo tem então a ver. a gente precisa avaliar o que a gente está fazendo, entendeu? Tanto E como a gente né? está, entender. Que é essa busca que vocês estão Exatamente. trazendo aqui, que nos trouxe para esse bate-papo, né, de trazer uma consciência maior das emoções, de entender como é que a gente vai encontrar esse equilíbrio num mundo tão desequilibrado, Exatamente. é o conhecer para entender aquilo que está acontecendo e poder ajudar, né? Quando eu falei trazer isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, eu acho fundamental a gente mostrar para eles como isso acontece. Exatamente. Que é um processo biológico. E que as coisas têm que acontecerem naturalmente. Naturalmente. A gente não pode tentar acelerar. Não pode tentar acelerar as fases da vida, a vida, entendeu? Que aí você acaba que daqui a pouco você fica ali. Eu acredito que muitas vezes você acaba desenvolvendo por conta disso, porque você está esperando tanto e você acelera tanto a tua vida, né? E às vezes as coisas precisam ir naturalmente, como de fato antes acontecia, né? E hoje a gente já não vê mais. Hoje a gente vê desencadeando muitos problemas mentais nas crianças. Muitos. Isso é muito preocupante. Mas também sempre lembrar, né, que nós somos seres biopsicossociais. Sim. Porque não tem só a nossa biologia, a questão de neuroanatomia, neurofisiologia. Também tem os ambientes. Não é nem a questão do ambiente que a gente está inserido, é o ambiente que a gente está inserido e como a gente percebe aquele ambiente. Porque às vezes você vê, tem pessoas que participam do mesmo tipo de ambiente, são suscetíveis ao mesmo tipo de estímulos, mas a percepção deles daquilo. Por isso que eu falei tanto da reavaliação cognitiva, que ela é tão importante. Às vezes você está dizendo, esse ambiente para mim é extremamente estressante. Para outra pessoa, não, ela consegue lidar super bem porque ela faz reavaliação, sabe? Ela olha para aquilo dali, não, está sendo estressante agora, porque a gente tem esse prazo, mas entregando isso, está tudo ok, depois volta ao normal, sabe? A questão é que não tem mal que dure eternamente e não tem bem também que dure eternamente. E a gente tem que começar a trazer isso mais à tona, sabe? Porque senão fica tudo é uma tragédia muito grande. Exatamente. O tempo todo, né? As pessoas potencializam as coisas e aí, demais. Por isso que é importante, sabe? Quando você começa a entender um pouco como as suas emoções são geridas e você começa a entender, não, peraí, eu trago à consciência aquilo que está acontecendo, que não é um problema tão grande no sentido de questões práticas, porque claro que cada um percebe de forma diferente, né? Por isso que a gente tem terapia, tem psiquiatras, tem neurologistas, mas o que eu falo é no sentido de quando você treina as pessoas ao redor, mostrando para elas treinamento mental, vamos buscar o lado positivo disso, sabe? Será que há algum, ao invés de, eu estava até falando contigo no início, eu disse, Rafa, ao mesmo tempo que a neuroplasticidade, a gente vai fortalecendo as sinapses neuronais que a gente mais utiliza. Se a gente utiliza, por exemplo, gratidão, falar bem, buscar um lado positivo, isso daí é fortalecido. Mas se a gente fortalece falar mal, fofoca, catastrofizar, esse lado também é fortalecido. Então, assim, é que nem a gente estava falando da Michelle Obama naquele vídeo, né? Que tipo de pessoa você quer ser? Porque todo dia você pratica o tipo de pessoa que quer ser. É isso aí. Não é? E nós temos que praticar o que nós queremos ser. Que vai vir quando você vai ter frustrações todos os dias. O que você vai fazer? Você vai correr delas? Ou você vai aprender nas pequenas coisas mesmo como enfrentar? Isso vai te fortalecendo, vai te dando um eu mais fortalecido, sabe? E eu achei incrível, até quando a gente estava falando sobre o vídeo da Michelle Obama, ela falando como ela criou as filhas dela. Porque se você cria filhas, por exemplo, que levantam e nunca arrumam a sua cama,
Entendeste? Você vai fazer 17, 18, 19, 20 e poucos anos que toda vez aquilo dali vai ser difícil. E aí ela disse, que tipo de pessoa você quer ser? Quer ser uma pessoa que tem conteúdo intelectual? Leia mais. Que é proativo? Então, dentro de casa, comece nas pequenas coisas. Levanta já arrumando sua cama, lave seu copo, organize seu espaço, sabe? Você quer ter ideias novas, tudo mais? Que tipo de podcast você tem assistido? Que tipo de conversas você tem tido? Como você tem alimentado o teu eu mesmo? Porque nossa vida não é só estudar e trabalhar. Ela está muito além. Quais são as interações que a gente tem, que a gente tem tido com as pessoas? Né? Se você pudesse engolir as suas palavras, que sabor elas teriam? Seus pensamentos, né? Se eles Também. tivessem um cheiro, considerando aí, que tipo de cheiro você sentiria dos pensamentos que você tem sobre você, sobre as outras pessoas? Isso tudo é o que nós somos. Isso tudo faz de nós o que nós somos. Então vamos exalar perfumes. Bons. Eu lembro de uma situação muito curiosa, assim, pra gente falar de uma maneira bem prática, que a primeira vez que eu fui em São Paulo, era muito novo, casei muito novo, e aí vamos para São Paulo. Cheguei lá, antes de ir, eu comecei a entrar numa espiral de loucura, assim, dizer, meu Deus, eu vou me perder naquela cidade imensa. Vou me perder lá, não vou saber andar de metrô. Vou pegar a estação errada do metrô, não vou saber ir pra lugar nenhum, vou me perder. E entrei numa loucura que eu não conseguia dormir. Fiquei naquela e estudei as linhas do metrô inteiras, assim, lugar, tudo, tinha que decorar. Ainda bem que ele se prepara, né? Então, eu reajo assim, me preparo 200 vezes mais para aquilo que eu não conheço. Só que isso desgasta a gente no nível, muito. Né? Absurdo. E aí eu conversando com uma amiga que é psicóloga, inclusive, e aí ela, menino, mas por que isso? Eu tava sem dormir, sem comer direito, passando mal, com medo daquilo tudo. Aí ela disse assim, deixa eu te perguntar uma coisa, tu tá indo pra onde mesmo, hein? Pra São Paulo. Ela disse, qual a língua mesmo que as pessoas falam lá em São Paulo? Aí eu disse, português. Ela disse, se por acaso você se perder, tu não vai saber como perguntar das pessoas como é que você vai fazer. Aí na hora, sabe quando parece que o cérebro faz assim, ó, trum. Meu amigo, o que tu tá pensando aqui, ó? Calma, ó. Se você não souber pra onde ir, você vai perguntar de alguém, como a gente faz em qualquer lugar do mundo. Então, aquilo que você falou, Paula, de amplificar uma emoção, uma sensação negativa ali, isso tudo é emoção. Que você tem que equilibrar, né? Você tem que aprender, identificar e dizer, cara, mas será que é tudo isso mesmo? Então, uma das coisas que eu aprendi bastante, né, nos treinamentos e no estudo, de como lidar com essas questões emocionais é questionar as nossas sensações e os pensamentos intrusivos. Importantíssimo. Questionar. Ah, tá todo mundo aqui nessa sala contra mim. Primeira pergunta que eu falo, será? Será? Será que eu sou tão importante assim? Qual é a veracidade desse pensamento, que eu sou tão importante né? assim para todo mundo que tá rindo? Todo mundo rindo. É de mim. Será? Será que eu sou tão importante assim para todo mundo estar rindo de mim? Então, coisas do dia a dia. A gente está falando de situações que você já deve ter vivenciado, que nós vivenciamos todos os dias, mas que tem correlação direta com o que a gente está conversando aqui, que é a neurociência. Exatamente. Verdade. E tem uma coisa que eu acho legal a gente falar sobre procrastinação. Foi um dos tópicos que eu anotei aqui para a gente conversar, porque é algo que tem surgido muito, as pessoas falam muito, dizem, mas é um hábito desse nosso século. A gente pensa muito, tem muita coisa para fazer, muita informação. E não age. E não age, fica ali naquela de... Esperando para que sofrendo caia, com o que nem aconteceu ainda. Sofre com o que sofre com o que não aconteceu. Espera algo que, se você não fizer nada, nunca vai acontecer. Então, assim, você tem que saber dosar muito bem essa tua emoção. Você percebe isso no dia a dia, lidando com as pessoas? Ao longo da tua carreira, você tem uma carreira de longos anos, passando por várias áreas, por vários momentos, e lidando com pessoas dos mais diferentes níveis cognitivos, econômicos e sociais. O que você, nesses últimos anos, tem percebido em relação a essa tendência de as pessoas pensarem demais e agirem de menos, que é o resultado da procrastinação?
É muito complicado você, às vezes, e você mudar isso, às vezes, nas pessoas, é, é, é bem difícil, né? As pessoas, na realidade, elas por si, elas têm que mudarem, né? E aí, por exemplo, o que influencia é que, às vezes, eu tento demonstrar, né? Que, às vezes, as pessoas esperarem por algo sem fazer, aquilo nunca vai, aquilo nunca vai acontecer. Então, eu vejo que as pessoas têm que se autoavaliar, entendeu? E autoentender que a procrastinação, ela tem que ser, ela tem que mudar, ela tem que acordar e dizer, eu vou fazer. Se vier um problema, por exemplo, às vezes as pessoas veem um problema, não quer nem se meter no problema porque sabe que vai puxar aquilo para ela, entendeu? Então prefere não, eu não vou resolver. E assim, e algumas pessoas, e é o que a gente tenta desenvolver, por exemplo, a gente tenta desenvolver no meu ambiente de trabalho, é isso. O problema é de todos. Ele vem, seja quem for, seja para quem vier, ela vai ter que desenvolver, ela vai ter que resolver. Então, assim, é o máximo que a gente consegue ajudar, entendeu? É dar para a pessoa e dizer, olha, resolva. Venha com uma solução, entendeu? Que aí você obriga a pessoa que costuma procrastinar, acaba obrigando ela a ter que agir, entendeu? E não aguardar. Então, é uma das formas, assim, é a única forma. Mas entendeu? também é bem importante, né, a gente verificar também questões relacionadas ao neurodesenvolvimento. Porque, por exemplo, as pessoas que apresentam transtornos de déficit de atenção, não é que elas não queiram, isso já vem do neurodesenvolvimento delas mesmo, entendeu? Então, elas vão ter uma dificuldade na hora da tomada de decisão. Como que a gente pode compensar isso, né? Quando você começa a diluir algo que para ela parece muito grande, porque ela não tem a noção do tempo, de quanto tempo aquilo dali vai levar. Quando você começa a diluir aquele prazo em coisas menores, em espaços menores, e atribuir, olha, começa aqui, termina aqui. Ele começa a iniciar a começar. Mas isso a gente trabalha, lógico, né, em questões relacionadas à terapia, né, você diminuir os prazos, você colocar o timer mesmo no celular, sabe? Tal hora eu vou começar a realizar tal coisa, que são aspectos muito práticos, né? Porque quem tem dificuldade, porque o nosso cérebro, ele gosta de maximizar, o nosso cérebro ele foi criado para maximizar o prazer. Tá? E diminuir o máximo possível o gasto de energia. O gasto de energia. Então, o que tu verifica? Quando a pessoa está pensando em realizar uma tarefa que ela sabe que vai demandar muito, ela vai encontrar tudo na frente dela para fazer. Ela vai dizer, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que fazer as unhas, sabe? Ela vai encontrar trocentos, a gente nem vai se perceber. Quando tu vê, ela vai para a última hora realizar aquela coisa. Então, realmente, é que nem ir para academia, sabe? Colocou, já deixa a roupa no dia anterior já pronta, coloca o despertador, não pensa, só entra na roupa. Cria mecanismos, porque se tu tiver que levantar e ir atrás da roupa, tudo mais, tu vai procrastinar, não vai para academia. Mas é por isso que tem a meta, entendeu? Então, assim, geralmente, por exemplo, como a gente usa, quando a gente sabe que é uma pessoa que é aquela que não, esse aqui eu vou deixar para o último momento, aí, ou seja, no último momento você não vai fazer. Não. Então, assim, você tem uma meta, olha, tal dia você já tem que entregar, né? Você já tem que vir com a solução. Mas, não, tal dia. Entendeu? Estabelecer prazos ali para que as pessoas tenham compromissos, né, com as entregas. Isso é uma coisa importante. Estabelecer um prazo e para que ela mesmo se force, porque senão, se ela achar que ela nunca vai ser cobrada, ela nunca vai se esforçar. Não mesmo. E ela nunca vai fazer. Ou seja, sempre vai ter a outra pessoa para pensar por ela. Então, assim, é uma das coisas que, às vezes, a resposta está ali e só porque a pessoa não se deu a atenção que merecia. Aí ela deixa passar, entendeu? Então, às vezes, você... olha, tá vendo? Tá aqui. Não, eu falo, você lê de novo, veja de novo, pesquise de novo. Às vezes, até você sabendo, entendeu? Você tem que fazer isso com que as pessoas procurem... procurem melhorar.
Porque Sejam às mais vezes, resolutivas, né? exatamente. Eu acho que melhorar por si, Sim. entendeu? Melhorar por si só. Porque isso não é bom para ninguém, é bom para Porque o engraçado é que a mesmo. procrastinação, se você tem procrastinação na vida profissional, em outras áreas da tua vida, aquilo também Vai impactar. vai sendo impactado, né? Então, por isso que quando você ajuda, por exemplo, quebrando a atividade que é muito longa em atividades menores, você vai determinando prazos e tudo mais, tu vai vendo que no futuro isso vai te ajudar até na tua vida pessoal mesmo. isso é uma forma de a gente pensar na vida em pequenos pedaços. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Hábitos Atômicos, que trabalha sim. com essa lógica, né? Eu mudo pequenos hábitos, eu empilho hábitos positivos para eu mudar o macro do que eu preciso transformar, né? E ele ensina isso de uma maneira muito pragmática, muito prática. Então, em vez de eu dizer que eu vou ler um livro por mês, eu digo que eu vou ler 10 páginas por dia. 10 páginas dá para eu ler. Um livro por mês, não. Um livro é muito. É muito. Então Ou você então tem eu que tenho quebrar. um mês, aí um mês vou... Não, um É mês bastante ainda tem mais tempo. tempo. Não. Não. Todo dia eu vou ler 10 páginas. Se eu ler 10 páginas todo dia, no final de 30 dias eu vou ter lido um livro de 300 páginas. Só que o meu cérebro entende que 10 páginas é mais fácil de conseguir do que 300 páginas em um mês. É verdade. Então, as estratégias para lidar com a forma com que a nossa mente, os desafios se impõem no dia a dia, são muito importantes para a gente entender como fazer melhor, como utilizar melhor aquilo que a gente tem para atingir os nossos objetivos, e é fundamental que a gente traga isso também para os nossos ambientes de trabalho, né? Verdade. Isso que vocês estão trazendo, todas essas discussões, essas conversas que vocês, a partir dos estudos de vocês aí têm trazido, elas impactam diretamente as pessoas ao redor de vocês, porque vocês podem até não dizer assim, né? A Paula não chega lá dando aula de neurociência para as pessoas, mas ela ajuda a pessoa a fazer de uma forma melhor sem ela perceber. Sem ela perceber que ela está... Não é isso? Exatamente. E E ela as- traz o resultado sem saber que ela está sendo cobrada. Entendeu? Então, Isso. e algumas pessoas, né, precisam entender que isso não é para melhorar a outra pessoa, isso é para melhorar a si mesmo. E o seu ambiente ao redor, consequentemente, E seu né? ambiente ao redor. Todo mundo sofre menos, E né? aí, Quando às a gente vezes, as precisa ser pessoas cobrado. falam, eu admiro o Rafael porque ele é muito objetivo. Você também pode ser. Eu admiro o Rafael porque ele é muito resolutivo. Você também pode ser. Entendeu? Então, basta você ir atrás, basta você também... Como que você vai querer aprender a lidar com certos problemas se você não passa por eles? Se você foge dos problemas, se você se afasta dos problemas, entendeu? Não, você tem que enfrentar para que você possa ter a experiência e ter o conhecimento de depois poder ultrapassar aquilo ali. Então, e você só vai conseguir se você tiver a experiência, senão você só vai ouvir falar. Como é que com você vai certeza. saber que um ônibus, sei lá, um ônibus 6 horas da manhã é horrível de se andar se você nunca andou num ônibus pendurado do lado de fora? Entendeu? Como é que você vai saber como é gerenciar uma empresa se você nunca esteve naquele lugar? Porque você não se coloca numa situação de ter que tomar decisões, porque as pessoas acham, né, Paula, que ser Exatamente. empresária, Tudo muito fácil. é fácil para ela. Já tá lá no topo, é fácil. Senta um dia na cadeira Exatamente. para você ter que tomar decisões que E impactam a vida das principalmente- pessoas E principalmente diretamente. o processo, né? Que você não é quem você é hoje sem ter Claro. existido uma Paula 10 anos atrás com que certeza. passou por processos, né? Vários deles Vários deles. que nos trouxeram até aqui para E conversar todas sobre as neurociência. pessoas passam por seus processos. Entendeu? Verdade. Todas as pessoas passam por seus processos. E aí é justamente da garra, da vontade, entendeu? Da persistência, de errar, tentar dar certo, não deu, tenta de novo. Vai da persistência das pessoas. Dessa busca pelo conhecimento. Dessa busca né? pelo conhecimento, de você tentar entender e você estar preparada com o seu psicológico, você está preparada emocionalmente para você viver aquilo ali. E voltando para o que tu Entendeu? disseste no início, né?
a tua rede de apoio, a tua rede de convivência, quais são as 5 pessoas que você mais convive? Porque quando as coisas começarem a falhar, muitas dessas pessoas vão ser aquelas que vão, não, peraí, eu lembro, tu já fizeste aquilo no passado. Ah, isso eu uso então, diariamente. Você tem que ter essas você pessoas, tem que ter né, as pessoas que tenham para que mente você que olhe. te coloquem para cima. Exatamente. Sabe? E que você, às vezes, você não passa pela situação, mas você está convivendo ali, você já viu aquela situação passar e você já sabe a solução. Tem coisa melhor? Tem solução melhor de se achar pelas experiências dos outros, né? Verdade. Então, assim, aquelas Nós pessoas... somos seres sociais. A gente escolhe aquelas pessoas. Acho que cada um tem aquelas suas inspirações, entendeu? E aí você vê, você diz, caramba, é muito bom. E às vezes você fica... Às vezes, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu acho, assim, muito boas no que fazem. E às vezes eu falo para elas, né? Eu digo, ai, eu acho isso maravilhoso em você. Isso, maravilhoso. E a pessoa, Paula, tá melhor que eu. Eu digo, jamais, eu queria ser 10%. Eu sempre falo, eu queria ser 10%. Aí, não, eu já te acho... Eu digo, não, eu queria ser 10% que você. Porque às vezes as pessoas não se enxergam, né? Então, assim, aquelas pessoas ali que estão ao teu redor, né? Elas te influenciam o teu subconsciente de uma maneira que, se a gente for realmente avaliar, é impactante, assim, o que elas te influenciam. Porque às vezes as pessoas... às vezes vê uma pessoa... Por que às vezes a gente olha, não sei, algumas... Ah, não, ele era, sei lá, não desmerecendo aqui as profissões, mas, ele era, sei lá, zelador. Por exemplo, eu no meu ambiente de trabalho, eu conheci um rapaz que começou como office boy em uma grande empresa, tá? Uma grande multinacional, ele era office boy. E ele tinha tanta vontade que ele chegou à presidência da empresa. Então, assim, sabe o que é isso? Entendeu? Uma pessoa que não tinha qualquer expectativa. E ela criar as expectativas dela, entendeu? E ela ia atrás do sonho, ia atrás do sucesso, entendeu? E ela chegar à presidência da empresa. Isso é neurociência pura. Exatamente. É uma realidade que ele criou. Sabe aquela pessoa que fala, que tem uma estrutura da certeza tão pronta na mente dela, de olhar para aquela cadeira e dizer, eu tô aqui agora, mas o meu lugar é lá. Eu vou chegar à presidência dessa empresa. A pessoa se imagina na cadeira, ela se imagina tomando as decisões, ela se imagina vestida, ela faz tudo isso. O que acontece? A bendita da neuroplasticidade começa a criar aquele caminho neural como se ele fosse real. Comportamentos, respostas, tudo caminhando para esse. Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que a gente imagina do que é a realidade aqui. Não diferencia. Ele vai criar o caminho neural do jeitinho como se eu estivesse vivendo aquela situação. Agora, claro, né, Rafael? Sem deixar de lembrar que isso daí tudo é um processo. Claro. Não é eu querer... eu quero ser como atualmente, eu quero ser o presidente, mas nada faço. Não tem entendeu? como, Então né? você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade. Tudo isso é um árduo caminho que você tem que trilhar. E também desenvolver relações sociais, né? Porque às vezes você percebe pessoas que têm uma capacidade técnica incrível, né? Uma mente brilhante, mas elas não conseguem desenvolver laços afetivos, sabe? Nos seus ambientes de trabalho, no sentido de relações harmônicas e tudo mais. Isso eu sempre digo para Paulinha, eu digo, Paula, o que eu admiro em ti é a tua lealdade, as amizades que ela vai construindo, sabe? Os círculos que ela vai construindo ao longo da vida. Ela tem clientes, ela tem amigos, por exemplo, a gente se conhece, eu acho que quase 15 anos, sabe? Nunca me lembro de ter tido um problema com a Paula em 15 anos. Sabe? E sempre muito, muito certinha, muito correta, muito coerente. Em 15 anos, isso é muito tempo, gente. Sabe? De você ter aquela postura diante da vida, sabe? Então, quando você olha, você está angariando relações que lá na frente vão te colocando, sabe? Em outros patamares. Com certeza. Exatamente. Não, acho que uma das maiores marcas de pessoas de sucesso no mundo inteiro é essa habilidade de engenharia social. Essa inteligência para construir relacionamentos. Porque você pode nem ser tecnicamente a pessoa mais inteligente do ambiente. Mas se você conhece as pessoas que são. Se você consegue construir ao teu redor, trazer para perto de você pessoas muito boas, e você é bom de gestão, bom de convencê-las a fazer o melhor delas, adivinha? Você cria um super time. Exatamente.
com alguém como você no comando disso, porque tem muita gente que é muito boa tecnicamente, mas que tem horror a tomar decisão, a ter que assumir risco, a ter que colocar a cara a tapa diante das pessoas. Então ela quer fazer só o dela aqui. Muito bem, mas faz só muito quer fazer bem. o dela. É. Não me coloca em situação de crise aqui, de eu ficar diante das outras pessoas, eu ter que tomar decisões. Então, construir essa habilidade, né, de construir os relacionamentos é importantíssimo para a gente transformar qualquer busca por ter sucesso em sucesso real, que é aquilo que a gente estava falando. Eu me imagino lá no lugar, mas eu preciso entender que para eu chegar lá eu vou ter que dar vários passos, conhecer várias pessoas, tudo de maneira intencional. Me dedicar. Estudar, Lutar. aprender, me dedicar, entender que vai ter muitos Cair, momentos que eu vou ter que abrir mão. de muita coisa, Exato. tudo isso. Quem vê a pessoa lá numa posição de destaque acha, puxa vida, foi fácil chegar lá, ô bastidor. Se desse pra contar metade, a pessoa ia dizer, não quero não. Me deixa aqui, que eu não quero passar por que tudo você aqui. passa ou não. Eu confesso, sabe, Rafael, quando eu comecei a vir para cá, que me indicaram, né, vocês aqui, e aí eu comecei, aí na primeira, quando eu vim com você, na primeira entrevista com você, aí você já entrou no meandre que eu já gostava, né? Neurociência, regulação emocional, aí começou a falar do cérebro, eu digo, pronto. É aqui, achei. É aqui. Porque é difícil, é muito difícil. Entendeu? As pessoas ainda estão muito reservadas. Sim. As pessoas ainda ficam muito. Elas ainda não estão buscando isso. Né? Então, assim, por exemplo, eu converso com várias pessoas assim. Você vê, o coach fulano, o coach, né? Todo mundo vai falar um coach legal Sim. e tal. Mas assim, o que ele oferece ali? Nada mais é do que o estudo de neurociência, das tuas reações, do seu comportamento, tudo. Então, assim, você pode buscar também, entendeu? Sem olhar para a experiência do outro. Você tem as suas próprias experiências, né? Porque a capacidade técnica é muito fácil de você aprender, de ser ensinado. Só que, às vezes, você começa muito bem na tua capacidade técnica e aí tu sofre, né? Digamos assim, a tua emoção te passa a perna. Sim. Lá você briga com alguém do trabalho, ou você perde o foco, e você não percebe. Aí você diz assim, poxa, mas eu tenho não sei quantos diplomas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá, mas você tem investido tempo na sua saúde mental, no sentido de, não, peraí, deixa eu me conhecer, como que eu faço para gerenciar melhor? Sabe, o meu comportamento, as minhas emoções, gerar um ambiente harmônico, para que os meus processos estejam onde as minhas capacidades comportamentais estão também. E esse processo é vivencial. E as habilidades sociais, né? Também, né? Que a gente precisa muito. É presencial, vivencial. Não tem como ser via Meet, não tem como ser Zoom. Não dá. Esqueça esse negócio de ser online, tem que ser vivencial. É no dia a dia. Exatamente. Porque é aí que a gente sente a diferença. Para a gente finalizar, eu queria que vocês trouxessem para a gente algumas dicas práticas de como eu posso trazer para o meu dia a dia, para as pessoas que convivem comigo, aspectos relacionados à neurociência, sem que essas pessoas se assustem e digam assim, meu Deus, do nada resolveu falar tudo sobre neurociência. O que vocês trazem no dia a dia de vocês para melhorar a qualidade de vida de vocês e das pessoas ao redor de vocês por meio da neurociência? Para mim, você tem que buscar conhecimento, né? Ler, entender como o teu cérebro funciona, entender um pouco, claro, tentar entender um pouco, né, das tuas emoções, tentar entender o potencial do teu subconsciente, né? Aí você desenhando pelo menos esses aspectos iniciais, eu acredito que você consegue pelo menos iniciar esse entendimento. Muito bacana. Para mim, eu começaria mais pelo mapeamento mesmo, sabe? Sabe quando você começa a se mapear diariamente, que emoções eu sinto ao longo do dia?
Que emoções eu sinto durante a semana? Quais são os meus, digamos assim, os meus gatilhos? Né? Quais são os períodos do mês em que eu estou mais alegre? Porque, principalmente, nós mulheres, a gente tem questões relacionadas a hormônios e tudo mais, né? Então, assim, começar com um autoconhecimento de uma forma... Manter, sabe aquele diáriozinho? Parece até brincadeira, né? Mas, tipo, tu começar a perceber, por exemplo... Eu sou mais produtiva de manhã, de tarde ou à noite? Quando que eu estou mais focado? São coisas muito práticas, porque a gente não se conhece. A gente acha que a gente é perfeito de manhã, de tarde, de noite, que tudo vai dar certo, que isso, que aquilo, sabe? O viés da positividade, né? Mas não, é muito bom você começar a entender... Gente, eu estou sentindo, eu tô chateado, mas o que está me causando isso? Porque se tu sabe o que te chateia, tu começa a evitar esses ambientes, ou você... meio que modela aquele ambiente para que ele já não te cause, né, tanto sofrimento. Ou nem se coloca Ou nem nessas se coloca situações, né? nessas situações. Então, assim, eu vejo isso assim como o iniciozinho, sabe? Você começar a fazer coisas nesse sentido. E depois, né, como a questão da neuroplasticidade, é você se permitir aprender novas coisas, sabe? Aprender um novo instrumento, aprender um novo idioma, viajar, conhecer novos lugares, sabe? Coisas que façam com que teu cérebro tenha um acesso a novas coisas, sabe? Novas descobertas. Novas experiências. Novas experiências, né? É que é muito além só aquele teu mundo do trabalho e do estudo, sabe? Ou da família. Não, vamos se permitir fazer coisas novas, conhecer coisas novas, né? Que te causam, que te tragam conhecimento e que te tragam também prazer pela vida, sabe? Uma coisa muito, muito difícil que a gente percebe hoje é a questão da contemplação. Sabe, tu parar para contemplar o céu, contemplar a natureza. Sabe, quanto tempo você consegue ficar sentado admirando? Porque a mente da gente tá com o pensamento tão acelerado o tempo todo, que você não consegue contemplar. O presente. Viver o presente. E esse é um dos principais motivos pelo qual a nossa geração, e principalmente as mais novas, estão adoecidas. A gente está vivendo sempre ou no futuro, que é a maioria das vezes, ou no passado, triste, sofrendo. Fugindo do presente. Fugindo do presente. Eu não consigo estar no presente, conversar com as pessoas no presente, estar nesse lugar presente, admirar o que eu estou vivendo nesse momento no presente. Porque eu estou sempre preocupado em olhar para o que vem, ou para o que ainda vai vir, ou por o que pode estar acontecendo nesse mundo paralelo aqui, que eu não estou agora e que as pessoas podem estar fazendo e eu não sei. Então, é uma busca o tempo todo de o mundo nos tirar do presente. Então, quando a gente, através dessas técnicas, como Mindfulness é uma delas, né? Mas outras coisas muito, muito práticas de você fazer no dia a dia que nos colocam de volta para o presente. O exercício físico é uma coisa. Você não consegue ir lá puxando uma barra de ferro, pensar assim, meus problemas. Não, você pensa assim, eu tenho que levantar esse negócio, senão vai cair em cima de mim. Então, obrigatoriamente, o teu cérebro te coloca no momento presente, fazendo o exercício físico. Na corrida. E te ensina resiliência também. Várias outras coisas ali estão associadas, né? Porque o exercício físico, ele estimula a produção de um neurotransmissor fundamental, inclusive, para a memória. Pouca gente lembra disso, que é a acetilcolina. Sim. Né? Fazer os exercícios físicos faz com que a gente libere mais esse neurotransmissor, que nos ajuda com a questão da memória, da concentração e do foco. E nos mantém no momento presente. Quando a gente observa, por exemplo, crianças brincarem, a gente fica lá olhando e aquilo é um exercício meditativo, contemplativo. Você só está naquele momento, só vivencia aquela situação. Então, são práticas do nosso dia a dia que a gente pode fazer para desconectar um pouco da tomada de brincar, tantas coisas e se colocar no presente. Aqueles livros de pintura que tem aqueles desenhos gigantescos, você precisa dizer assim, tem pessoas que olham assim, não, é muita coisa. Se eu olho, só de olhar para isso já me dá um nervoso, porque eu não sei quando eu vou terminar de fazer isso. Olha a preocupação da pessoa. Ela não está preocupada em desenhar, em pintar, em curtir ali ela está preocupada em quando ela vai terminar, né? O acelerado o tempo todo. Então,
cada vez mais a gente precisa ter momentos e atividades que nos tragam para esse presente contemplativo, para dar um reset assim no cérebro e ele poder dizer, agora já posso me encher de novo com outras coisas, porque tô mais tranquilo. Bom, a gente então chegou ao final do episódio de hoje. Nós já passamos de 1 hora de conversa aqui, só para vocês saberem, tá? E Paula e Silvia, muito obrigado por esse papo leve, descontraído, gostoso, por compartilhar o conhecimento de vocês sobre neurociência. É sempre muito bacana a gente socializar, né? Entregar isso que a gente vem trazendo para a nossa vida, coisas que nos fazem tão bem, fazer com que alcance outras pessoas também. E essa plataforma nos ajuda a chegar até outras pessoas também. E quero agradecer vocês por esse momento. Obrigada, Rafa. Foi um prazer enorme. Uma conversa super gostosa, né, Paulinha? Amei. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço também. Falar de um tema tão fascinante para mim nós poderíamos aqui ficar até a noite. Facilmente. Verdade. Pedir uns petiscos aqui, colocar aqui, e até tarde batendo papo sobre isso. É muito bom. Até porque, né, imagina, até hoje os cientistas, cada dia descobrem uma coisinha, uma descoberta gigantesca, imagina pra gente. Que ainda está começando a buscar entender, né? Muito legal. Então, olha, muitíssimo obrigado por nos acompanhar, por assistir até aqui. Já curte aqui esse vídeo, compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre neurociência. Segue aí o canal e até o próximo episódio. Até, tchau. Tchau.